Hoje nós vamos trabalhar, através da astrologia como caminho, o setor que representa nesse ano de 2016, eu vou explicar por que 2016, onde você pode encontrar no simbolismo, a sua montanha correta a subir. Que quando nós falamos do zênite astrológico do meio do céu, que vocês terão a explicação e os mapinhas dos dois aí, depois vocês me dão os mapas aí que eu olho para vocês, tá? Tá certo? Então, gente, seguinte, nós vamos trabalhar através da astrologia o que representa o signo do zênite ou o signo do meio do céu, que simboliza diretamente o signo que dá para vocês o caminho de você dar os direcionamentos para os seus objetivos, para as suas forças pessoais, para você ter um ano de 2016 legal. Quer ver? Eu vou fazer uma comparaçãozinha, vou criar um exemplo para você entender esse signo. Quando a gente trabalha esse setor e a energia desse signo de uma forma legal na nossa vida, seria como se você estivesse num carro, numa estrada, que você sabe para onde você está indo. Então, vamos supor, você está indo para citar um lugar frio, você está indo para Campos do Jordão. Você sabe que você tem que pegar a Dutra, não é isso? Não é a Dutra que vai para lá? Você vai pegar a Dutra, tal, vai ter a hora. Você tem um lugar correto para a sua chegada. Quando você está desconectado com a energia desse signo, seria como se você fosse um carro sem destino algum. Então, você na sua vida, você está ali projetado, você está num carro, aí pergunta, para onde você está indo? Você responde, eu não sei. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu estou indo. Muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, sem ter, às vezes, o direcionamento de uma linha do conhecimento ou saber, que, novamente, eu digo, a gente vai utilizar a astrologia. Então, o que ocorre? Automaticamente, você fica sem um fluxo direto para a energia e ela se dispersa. Então, vamos colocar já 2 pontos aqui, depois que nós vamos meditar sobre algumas coisas. O signo do meio do céu ou zênite, signo do meio do céu ou zênite, ele te dá o quê? Direcionamento. Ele proporciona para você o quê? Um caminho. Um caminho. Quando ele está conectado e sintonizado. Conectado e sintonizado. Conectado e sintonizado. Quando nós estamos sem sintonia com a energia desse signo, o que nós ficamos? Sem direcionamento e sem caminho. Porque nós estamos desconectados e sem sintonia com a força. Aí o que acaba acontecendo de uma forma direta e natural? Parece que a nossa vida fica como se fosse uma nau desgovernada. Você procura jogar sua energia, você procura dar um direcionamento, você procura dar um empurrão para determinadas coisas e você não consegue ter a palavra X. Você não consegue ter realização. Tudo fica difícil, tudo fica travado, tudo fica parado. E quanto mais você coloca força, mais você percebe que existe uma força de superação que você precisa ter para que esse caminho tenha uma fluência, e as coisas não fluem. Então a ideia da palestra qual é? Colocar cada um de vocês, em relação a tudo que nós vamos falar, num caminho certinho, num caminho legal. Por que isso? Por que a astrologia em relação a isso? Não fica difícil de entender pelo que eu vou falar, mesmo sem entender de astrologia. O mapa astrológico, ele representa o seu DNA cósmico. O que é um mapa para vocês? Fala para mim o que é um mapa. Olha como é fácil entender o que é um mapa astrológico. Fala para mim o que é um mapa. O que o mapa dá para você? Um direcionamento, ele seria como se fosse um GPS da sua vida. Porque antes de nós sermos um ser físico, ou um ser terreno, que é onde normalmente a maioria da humanidade direciona suas energias, nós somos seres cósmicos. E esses seres cósmicos, as pessoas chamam de
seres espirituais, ou a força do espírito, ou a nossa energia causal. Você que escolheu nascer num dia, numa hora, sempre quando existe o nascimento de uma criancinha aqui no planeta Terra, é porque ela, como espírito ou como ser cósmico, ou um ser como inteligência, resolveu vir para a face da Terra num determinado momento específico. Daí que surge a astrologia. Então existem alguns locais, né, que nós chamamos de projeções dessa energia, que entre esse meio do caminho, que nós estamos nesse mundo físico, terreno e manifestado, o meio do caminho, o que existe? Existe a astrologia, que é uma das linhas do conhecimento que fazem a sua conexão com a energia cósmica projetada no mundo físico. Qual a diferença do mundo astrológico no sentido de fluência de energia ou energia cósmica do mundo físico? As pessoas que estão aqui, muitas pessoas não têm conhecimento do que representa o seu DNA cósmico. Então nós não sabemos qual é a nossa energia causal, porque a gente vive somente o quê? O mundo do efeito. E o mundo do efeito, o que vai gerar para você automaticamente? O mundo do efeito vai gerar para você uma energia distoante por falta desta conexão. E aí você tem o quê? Você tem os problemas, você tem os desafios, ou seja, você só vive a realidade do efeito. Você não possui uma energia causal que pode transmutar o que está complicado. Então a pessoa entra num problema de relacionamento, entra num problema profissional, entra num problema de saúde, entra num problema familiar. Aí ela fala, e agora, como é que eu vou lidar com isso? O que ela tem que buscar para ela dar fluência em relação a isso? Essa que é a energia que nós vamos trabalhar na palestra. Você vai descobrir neste ano qual é o setor que representa a raiz ou a base do conhecimento para que você dê essa alavancada. Então, em vez de você ser um ser que está sem caminho, que não consegue enxergar a luz, não consegue enxergar onde está a projeção, que você fica só no efeito, você vai se tornar o quê? Um ser causal. Isso que as pessoas chamam muitas vezes de espiritualidade. O que seria um ser espiritual, um ser iluminado, ou o termo que você queira pôr? Esta energia específica, ou esta força causal, ela dá para você o quê? Discernimento. Discernimento. Porque você tem visão. Você entende o que existe dentro desse corpo físico que você possui, que troca energias com todas essas forças que são as nossas experiências de vida. Porque o ser humano, ele tem o hábito de viver só a energia do corpo e a energia da força ou a vitalidade que dá o que nós chamamos de vida para esse corpo físico. Aí ele se lança nas energias de efeito, que são todas as experiências que nós passamos, e como ele não conhece os caminhos, isso ocasiona os problemas e os defeitos que estão projetados aonde? Na nossa alma. A alma é o princípio intermediário entre o corpo e a energia espiritual. Olha aqui, ó. Esse é o jogo da nossa palestra. A maioria da humanidade, ela fica só projetando a alma no mundo material. O que é a alma? Quer ver como é fácil? É o pensar e o sentir. A alma é o princípio intermediário. Então as pessoas ficam focando somente os pensamentos e os sentimentos, que geram desejos, geram ideias. Tudo isso vem da alma. Desejos, ideias, vamos dizer assim, objetivos. Ela esquece disso aqui e ela vem direto para o mundo do efeito que existe o corpo, simplesmente por ser guiado pela alma. Quando você começa a trabalhar as linhas do conhecimento,
você começa a entender que além da alma como uma energia mais sutil, existe uma força espiritual. Existe uma força cósmica que rege todas essas forças. Então ela, quando se torna grande regente desta força, você acaba tendo uma energia de corpo, ou uma energia de efeito diferente. Seria simples, quer dizer, eu vou brincar com vocês, mas não deixa de ser uma analogia. Vou brincar com você. De repente você tem uma meta e um objetivo de conseguir um trabalho numa empresa, ok? Aí ele está querendo buscar um trabalho naquela empresa ali. Aí, como ele está conectado com as energias espirituais, que deram um caminho, um direcionamento para ele, quando ele começa a trocar energia com aquela empresa, por mais que pareça que está tudo certo, a energia espiritual dele fala, isso está contra aquele propósito que eu estudei, que tem a ver com o meu espírito. O que você vai fazer sabendo que está contra o seu propósito? Você vai continuar naquela empresa? O que você vai fazer? É um jogo. Mas se você sabe que você vai se dar mal, você vai continuar investindo ali? Vocês entenderam? Então você poderia dizer que a energia espiritual, entre aspas, quando ela está bem conectada e bem definida, ela te dá o quê? Que uma pessoa vai fazer um mapa astrológico, ou vai jogar um tarô, sei lá o que vocês apreciam. Ela quer saber do futuro, não quer saber o que vai acontecer, sim ou não? Mas sempre isso, vai consultar um astrólogo e não quer uma previsão, não é assim que o pessoal fala? Por quê? Porque essas linhas de conhecimento, elas podem acessar esse caminho intermediário, fazendo com que você possa saltar para cá, dependendo da sua consciência. Então você tem um antecipador vibracional ou energético que vai proporcionar por um mundo do efeito um comando que você possui. Normalmente as pessoas entram aqui e elas ficam procurando isso, essa palavra. O que é a sorte? Pô, espero que dê certo, espero que isso flua, espero que não sei o que, mas ela não sabe. Ela está no jogo, que é o que ele falou, está no jogo. A sorte, guardem isso, quando a gente tem conhecimento, a sorte, ela não existe naquele sentido de eu vou ter sorte nisso e vai fluir. Quem define o desenvolvimento da sorte é a consciência do ser humano. Quando você fala que uma pessoa teve sorte numa determinada coisa, aí ela fala, pô, você se deu bem ali, né? Você não deu azar, você deu sorte. O que representa que ela fez? O papel dela certinho. Vocês estão compreendendo o que representa a definição de sorte e azar? Não é que existe a sorte e azar. A sorte e azar é o seguinte, você não tem conhecimento, você está jogando. Se você vai ganhar ou perder, você não sabe. Não é assim que a gente define sorte ou azar? Quando você tem conhecimento, não existe sorte e azar. Existe o caminho certo a percorrer e existe o caminho que não é o certo a percorrer. Quando você não tem visão, você está lançado no sortilégio. Quando você tem visão, você define o caminho do seu sucesso pelo fato de você saber, e a sorte, ela deixa de existir, ela é uma consequência natural da sua consciência. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando. Quem é que faz isso para vocês? Aí que entra todos esses caminhos ou essas linhas de conhecimento que fazem você, através de vários instrumentos e ferramentas, você dá uma potencializada, ou você pelo menos saber o que é fluente ou não. Por isso que eu fiz no início da palestra a leitura do setorzinho aonde está a projeção desta energia no ano. Que se esse setor, quando a gente conversar no final da atividade, ele estiver bem resolvido, o que ele representa esse setor? Vamos apagar toda essa bunda, daqui a pouco eu abro para perguntas, tá? Apesar que vocês não estão com caras de dúvidas hoje, só de certezas. Esse setor que eu falei para vocês, esse setor, ele representa a terra a ser trabalhada. A terra a ser trabalhada para quê? Para a semente dos seus objetivos no ano de 2016. Estão começando a entender o jogo? É mais ou menos a mesma ideia ou a mesma proposta.
Se essa terra tiver mal trabalhada, quer ver? Pensa numa semente. Você joga uma semente num lugar onde está cheio de pedra, erva daninha, pragas. Qual a chance dela vingar? É grande? Vai, responda para mim. Não. Esse é o bendito setor que caiu a sua energia. Se essa terra, ao contrário, ela está muito bem trabalhada, além dela estar trabalhada, ela está processada com a sua consciência, quando você lançar essa semente ou esse seu objetivo no ano aqui, o que vai acontecer? Ela vai frutificar. Então, quando a gente observa, por isso que todos os seres especiais falam, pô, Jesus, quando falou da parábola das sementes, já ouviram falar na parábola das sementes de Jesus? Que ele fala, tem lugar onde eu vou jogar, onde vai a semente ser jogada, ali não vai frutificar nada. Tem lugar onde eu vou jogar que a coisa vai fluir. Porque ele via nas pessoas ou nos grupos, nas sociedades que ele estava envolvido quando ele estava em atuação, que existia um lugar onde ele poderia colocar a energia dele, porque a coisa iria vingar. Na parábola da semente é um sucesso, entre aspas, a sorte, que não é que ela vai existir, ele sabe que a força está ali. Já ele via que determinadas forças ou lugares onde ele iria projetar a semente dele seriam perdidas, sementes perdidas, que o vento ia levar porque elas não iriam fincar na terra. Pega um exemplo. Quando ele pegou o Simão, ele transformou ele em Pedro, olha ele fazendo isso aqui. O que ele falou para o Simão quando ele se tornou? Que nele ele ia fazer o quê? No Pedro. O que ele falou? Ninguém, essa história dos mestres ninguém sabe. O que ele falou para o Pedro? Que ele iria fundamentar a igreja dele. A igreja, o que seria? A árvore. E ele viu no Pedro, o que ele falou? Em você eu sei que por mais que você me negue 3 vezes lá para frente, sou eu adiantando a historinha, que ele iria fazer o quê? Que ali ele podia confiar que aquele cara iria seguir adiante. Tanto é que hoje, se parar para pensar, o Vaticano se baseou integralmente nisso. Como é o nome ali, ali no Vaticano? Basílica de São Pedro. Se chegar lá tem São Pedro e tem São Paulo também ali na frente. Que São Paulo foi aquele para fundamentar outro conhecimento. Aquele que não precisou ver para crer. Porque o Cristo já estava morto quando o apóstolo Saulo se tornou Paulo. Então todos esses pontos, quando a gente começa a observar e a gente coloca ele em linhas de conhecimento, o que a gente precisa compreender nesse processo todo? É simples. Primeiro ponto, você tem isso aqui desenvolvido em 2016? Você sabe o que você quer? Sabe o que se chama isso? Livre-arbítrio. Você tem que primeiro trabalhar isso antes de qualquer coisa. O que é o livre-arbítrio? Falem para mim como que vocês têm o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Quem já ouviu falar nessa palavra? Levanta a mão, por favor. Já ouviram? Agora, o que vocês acham que é livre-arbítrio? Fala para mim. Escolhas. Escolhas. Agora vamos seguir firme nesse tópico. Livre-arbítrio e escolhas. Se você for uma pessoa que está com isso aqui conectado, que você consegue ver além da matéria, ou, vamos utilizar esse termo, você consegue ver ou projetar uma energia para o futuro em algo que você esteja envolvido, de acordo com a sua escolha, você concorda que dificilmente você vai errar? Sim ou não? Pense nisso, você sabe. Se você não tem a visão, você não consegue ver e você se projeta num assunto, numa situação, você consegue entender que agora você entrou no jogo da sorte e azar? Será que vai dar certo ou será que vai dar errado? Porque você não sabe. Você não entende a projeção da sua energia particular num assunto que você está envolvido. Vocês estão entendendo isso? Então a primeira pergunta, você sabe isso aqui? Ó, isso aqui não vai ser ensinado na palestra, não. Você sabe o que você deseja como força e fluência para você? Agora, quer ver onde a gente incide no erro, no livre-arbítrio ou na escolha? O que você quer? Eu quero um bom relacionamento, eu quero entendimento com a família, eu quero saúde, eu quero riqueza, eu quero um bom trabalho, aí já vai. 5 coisas.
pessoa quer tudo, ela quer tudo. Se você tem 100% de uma energia, e você, vamos para facilitar a conta, você tem 4 coisas que você fala, não, isso é prioridade para mim. O que vai acabar acontecendo? Esse 100% de energia se ramifica 25%, 25%. Você é total e integral em relação ao que você tem como objetivo e meta? Não, você é um ser fragmentado. Então, o primeiro ponto para você começar a definir a sua montanha para subida, que depois a gente vai fazer todo esse trabalho na nossa conversa hoje, é nas suas escolhas o que seria a prioridade. Prioridade. O que é prioridade, gente? Fala para mim. O que é prioridade? O que vem primeiro, o que é essencial e fundamental. Quer ver um exemplo? Eu vou voltar para o exemplo que eu tinha falado. A pessoa quer uma família, quer saúde, quer dinheiro, quer prosperidade, quer tudo. Ela quer tudo. Então ela é fragmentada. Ela primeiro deveria ver em todos esses pontos que ela envolveu como objetivos e metas para o ano, qual seria aquele, na minha visão, que é o que está mais fragilizado. É o que está mais fragilizado. Ele deveria transformar isso numa prioridade. Quer ver um exemplo? Quem é pai ou mãe aqui de mais de um filho? Quem é? Pelo menos 1, 2, 3 pessoas. Pergunto para os 3 aqui. Você está ali com seus 2 filhos, vamos dizer 2, para facilitar. Um você vê que está encaminhadinho, está legal, está bacana, você não tem problema nenhum com ele, e o outro é cheio de problemas, dúvidas, está sempre precisando de ajuda. Qual dos 2 que você vai priorizar a sua energia? Fala para mim. Fala, não, responda, eu quero que vocês respondam. Pro que está bem resolvido, tem aquele ditado que time bom não se mexe. Onde você vai jogar o seu foco de energia? Naquele que está complicado. Os 3 concordam comigo ou discordam? Faça isso na sua vida. Veja qual é o ponto que está fragilizado. Veja qual é o ponto, lembra da terra ser trabalhada? Onde a terra tem que ser trabalhada, onde está com mais, entre aspas, não estou falando que o filho é assim, onde está com mais erva daninha, onde está cheio de pé, você fala, pô, aqui se eu não trabalhar o bicho vai pegar. Vou voltar para os 3 papais e mamães aqui. Aí você não resolve não dar energia para aquele seu filho ali, é complicado mesmo, às vezes o pai não enche o saco e fala que se dane, deixa ele quebrar a cara um pouco, que é a forma dele aprender. Aí você está bem, você está prosperando, um dos seus filhos está lá para cima, e quando você olha o outro, pum, está na derrocada. Você vai se sentir completo e feliz? Fala para mim, papais e mamães, vai pegar, não vai pegar? Isso a gente tem que pensar em tudo na nossa vida. Então eu recomendo para vocês terem um aproveitamento de tudo que a gente vai falar agora. Isso seria como se fosse uma forma de você trabalhar essas energias. Liste o que são pontos, espero que não passe de 10 páginas, de coisas que não estão bem resolvidas. Liste. E veja o setor que está mais complicado, o setor que está mais difícil, para que você tenha um direcionamento. Quer ver um exemplo bobo? Vou brincar com vocês agora. Vocês vão falar se essa pessoa está bem ou mal para mim. A pessoa está super bem nos relacionamentos. A pessoa está super bem na carreira. A pessoa está super bem financeiramente. Tem dinheiro para fazer o que ela quiser. Ela tem uma família maravilhosa que está junto com ela. Falando a grosso modo, a pessoa está bem ou não está? Fala para mim. De acordo com tudo que eu falei, não está bem? Agora, quer ver eu derrubar tudo? Eu acho. Ela está extremamente doente. E agora? Ela vai conseguir trabalhar por muito tempo? Ela vai conviver com sua família? Ela vai aproveitar o dinheiro que ela tá jogando? O que vai acontecer com tudo isso? Não vai adiantar. Ela não vai ter um aproveitamento dessa energia, porque ela está doente. Então você tem que, primeira coisa, observar todos esses passos que envolvam a sua vida. E quando você definir o que não está legal, ou o que está complicado, vamos trabalhar primeiro o que está mal resolvido, o que não está bacana. Nós temos sempre aquela velha e boa mania de falar, não deixa isso no cantinho, vai chegar uma hora eu vou trabalhar. É aí que a gente perde forças. Porque a energia,
quando ela normalmente é escondida ou colocada debaixo do tapete, o que ocorre com ela? Como você não coloca força, existe alguma energia que está alimentando ela, quando você for mexer ela, que você colocou uma baratinha ali, você abriu a gaveta, ela virou um dragão. E aí? O que é mais? Vocês preferem enfrentar uma barata ou um dragão? Tem gente aqui que pode ter terror de barata, né? Que vem o dragão. Mas não sei se vocês entenderam no sentido de energia. Quer ver como é fácil entender isso? Uma dívida. Não vou mexer nisso agora. Deixa isso ali. O que vai acontecer com a dívida? Segundo o nosso padrão monetário. Fala para mim. Aumenta, aumenta, aumenta e aumenta. É a velha idiotice de pagar o mínimo do cartão. Se você tiver... Agora também deixa eu arrumar, né? Se você tiver, hoje eu pago, mas no mês que vem eu sei que eu estou bem e eu acerto tudo. Beleza, mas você, o que você fez? Você se planejou. Mas se você deixa uma coisa de ladinho ali, vai ficando, ela é alimentada por uma energia exterior. Então onde que vem uma dica ligada às energias sutis? Pega essa que é legal. Pega essa que é boa. Ó, se você está passando nessa escolha de prioridade, se você está observando o que você possui de desafios a serem trabalhados, desafios que devem ser trabalhados, o que você deve observar nesse desafio? Se ele é alimentado somente por você, vocês já vão entender isso. Ou se ele possui alguma alimentação eu digo de jogar energia externa. Esse é um dos segredos que você pode dizer em relação a todas as experiências que você passa na sua vida, todas as experiências, você pode dizer que é o segredo do corpo aberto ou do corpo fechado. Já ouviram falar nisso? Corpo aberto e corpo fechado? Eu estou dando uma dica para vocês meditarem aqui. O corpo fechado, no caso de desafios, não é uma coisa positiva. Os desafios vêm, mas eu estou fechado, elas não vão chegar a mim. O corpo aberto, normalmente ele é definido porque as influências exteriores ligadas ao que você está envolvido são muito grandes. Eu vou pegar o mesmo exemplo da dívida que eu falei para vocês. Uma dívida. Dívida envolve o quê? Juros, que mais? Quais são as palavras? Juros, correção monetária, olha cada nome bonito, hein? Só se for dinheiro guardado, né? Juros, correção monetária. Se você está com isso aqui, se você pegar esses dois pontos aqui, você é que domina quanto que vai ter os juros. Você, não, esse mês, deixa eu ver, vou dar só 1%. Não, mês que vem está difícil o negócio, vou dar só... É você? Ou existe alguma alimentação externa que vai agir aqui? Responda para mim, estou perguntando. Opa! Então o seu corpo ou a sua energia de uma forma integral em relação a isso, ele está aberto ou ele está fechado? Então agora, novamente, a gente trabalhou primeiro a escolha e a prioridade. Vamos pegar todos os pontos. A escolha e a prioridade. A prioridade, ela tem que estar, novamente que eu falei, focada primeiro naqueles pontos. Você fala, pô, aqui o bicho está pegando. Deu para entender onde eu estou mais fraco e aonde a energia mais tem que ser trabalhada. Depois que você fez isso, que você olhou o ponto fraco, você tem que observar se você é o dominante da situação ou se você é o dominado. Se você for o dominado nessa situação, isto não é prioridade, isso é para a prioridade. Isso é uma coisa que está muito além. Então, você tem que resolver já. Porque aí não há palestra às 5 horas da tarde de domingo que vai resolver a sua situação. Não sei se eu estou falando de vocês, não sei se vocês perceberam. Você não vai conseguir dar fluência. Você sempre vai ter outra palavra ligada a esses meios das energias invisíveis. Um vampirismo energético. Porque é uma coisa que você sabe que não é boa, que não é salutar, que vai sempre retirar as suas forças e as suas energias. Porque mesmo que você fale, presta atenção que o nome disso, você pode dizer, quer ver como muita gente já deve ter ouvido falar nesse termo? Elemental autogerado. Quem já ouviu falar nesse termo? Levanta a mão para mim. O que é elemental autogerado? É uma força. É uma força, é uma energia. Que é autogerada pela situação que você se envolve.
Quer ver exemplos de um bom elemental autogerado e de um elemental autogerado ruim? O relacionamento de duas pessoas que se gostam e se ajudam. Entre elas não existe um elo de energia, sim ou não? Sim ou não? Existe um elemental autogerado positivo em relação às duas, que parece um anjo. Agora você pega duas pessoas que se odeiam, duas pessoas que não se gostam, duas pessoas que se rivalizam, elas não têm energia entre uma e outra? Vira e mexe, lembra, ou aparece alguma coisa daquela pessoa que veio pra mim? Não acontece isso também? Existe um elemental autogerado entre os dois que tem a aparência de um demônio. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então você precisa identificar todos os elementais autogerados ou as energias de ligações que você possui com várias situações na sua vida que fazem com que você se conecte a arquétipos já existentes. Arquétipos existentes. É tão fácil entender isso para você dar uma alavancada nesse ano. Quer ver? Arquétipos existentes. Você tem que trabalhar sempre, ó, em todos os arquétipos existe a polaridade. Vamos ver como você vai conseguir definir isso em relação ao que você vive para você entender o elemental autogerado. Se existe a sorte, existe o que também? Existe o azar. Se existe a saúde, o que tem? A doença. Tá vendo como vocês sabem? Se existe a pessoa alto astral, existe a pessoa também o quê? Baixo astral. Eu vou terminar aqui porque senão a gente não vai terminar aqui, né? Assim como existe a alegria, para fechar existe o quê também? A tristeza. O elemental autogerado está no meio do caminho. O elemental autogerado ou a energia da natureza está no meio do caminho. Porque ele é o quê? O elemental ou a energia que te acompanha. Quer ver como todo mundo entende o elemental? Quem já viu o desenho? Que o diabinho está na esquerda, vai lá, vai. Mata, pega a faquinha. Não faça isso, olhe para dentro de você. Nunca viram esses desenhos? Que desenho que tem isso aí? Sei lá que desenho que tem isso aí. Mas tem ou não tem? São os elementais autogerados. Quer ver como nós somos assim o tempo inteiro? Ah, vou trabalhar. Ah, nossa, como tá livre o trânsito hoje, cara, que maravilha. Olha, não estou enxergando um carro na minha frente, o anjinho. Isso, relaxa. Fica tranquilo. Você não fica relaxado? Fica ou não fica relaxado? Feliz, alto astral, parece que você ganha até energia porque o carro está fluindo. Não acontece isso? Tudo bem, vai ao metrô. Pegou o metrôzão vazio, você pode sentar, 6 horas da tarde. Já pensou? Não vai ter essa energia boa? Aí você chega, quando você vira a esquina, não tem ninguém ali, porque daquela esquina, naquela virada que você não viu, tá tudo fechado e o povo esperto que escutou o rádio pegou outro caminho e você, tontão, entrou naquele bloqueio. Quem que vai entrar em ação? O alto astral, a saúde, a sorte. Quem que vai entrar em ação na hora? Fala pra mim, tô perguntando, vai, gente. Meu, você vai ficar feliz? Que legal, tá bloqueado. Vou chegar no trabalho 10h30. Que bom, meu chefe vai brigar comigo. Que legal, cara. Que sorte que eu tava. Automaticamente vai vir a energia contrária. Pega a dica agora. Pega a dica para você dar um impulso na sua escolha. Essa energia, ela é absolutamente imutável. Ela se transforma a cada instante no seu ser. Ela é, vamos colocar esse termo, plasmática. O que é uma coisa plasmática? O que é plasmático? Fala para mim. Que você cria, que você, uma palavra melhor, ela é moldável, agora melhorou. É uma massa energética, isso é um elemental autogerado. Agora eu vou fazer o teatrinho na brincadeira do elemental autogerado, para vocês entenderem, porque senão não vai adiantar nada do que eu vou falar, entende? Não estou enrolando, eu estou dando um ponto para vocês entenderem como funcionam as coisas. Você sempre tem esses dois pratos da balança que você alimenta. Então é aquilo.
Você está ali com uma pessoa, aí você começa, porque que a energia do meio de vocês começa a virar um diabão todo chifrudo. Aí você acalma, desculpa, eu estava nervoso, o diabo, não, e começa a se transformar num anjinho, se acalmou. Então eles não são polares, eles são uma energia do meio que, conforme o que você alimenta, o que ele faz? Ele se personifica. Se você pegar todos esses mestres da humanidade, eles perdem o equilíbrio. Já pensou Buda com um pedaço de pau, quebrando os discípulos que não meditam? Você é o filho da mãe, eu não falei que era pra você meditar, pá! Vou pegar o mais atual, o Gandhi. Todo mundo já ouviu falar no Gandhi aqui, né? Gandhi não é uma criança falando grande. Gandhi, você? Que eu sempre digo, o Churchill, já ouviu falar no Winston Churchill, em inglês? Ele falou, eu prefiro enfrentar mais meia dúzia de Hitler do que meio Gandhi. Entenderam? Porque o Gandhi, por todos os momentos, tem um filme dele fantástico, de 3, 4 horas, não tem? Tem um filme que é muito legal, conta a história de uma forma, entre aspas, um pouco fidedigna, pelo menos o trabalho político dele na libertação da Índia. Por algum momento ele falou para o pessoal da Índia, vamos se levantar e vamos quebrar os ingleses que a gente expulsa deles aqui, que ele fez o tempo inteiro, quando ele via que tinha o lado do desequilíbrio, que era a alimentação do demônio, como arquétipo existente entre a massa indiana com os ingleses, ele entrava em greve de fome. Vocês estão brigando? Então também eu vou morrer aqui em prol de vocês. Por quê? Ele falava, paz. Mas Gandhi, nós precisamos passar ali, os soldados ingleses vão bater o cacetete na nossa cabeça. Vocês viram o que ele falou? O que ele falou para o pessoal? Você tem que atravessar ali. Se eles baterem em vocês, o problema é deles, não é o seu. Cai ali no chão, fazer o quê? Você tem que passar e chegar ali. Olha a perseverança da manutenção do bem e do objetivo que estava ali presente. Então tem uma parte do filme que você vê assim uma fila de indianos tentando passar um portal que os ingleses fizeram ali. Conforme o cara chegava, os ingleses davam uma porretada. Quem viu esse filme aqui? Alguém viu? Acontecia isso ou não acontecia? O pessoal caía, fez uma fila de indianos machucados ali. Mas a força da perseverança, da manutenção do bem ou da energia fluente, nunca foi perdida por ele em instante algum. Agora fica aquele questionamento que eu lanço para vocês. Depois que a gente falou de tudo isso, a gente já vai dar uma continuidade aqui, que a gente já vai entrar no termo da palestra, que está ligado à montanha e etc. Em relação à sua escolha, que gerou uma prioridade, que é o que você quer, qual energia que você mais alimenta em relação à polaridade dos arquétipos que você conecta? Você alimenta a energia boa, que vai fazer, entre aspas, como que um anjo te acompanhasse, ou sempre quando vem um desafio, ou vem uma energia destoante, você rapidamente vai para o lado contrário e alimenta esta força? Você que tem que se questionar. Então tudo isso que eu vou passar como caminho astrológico para vocês, se não houver esse trabalho de superação inicial, não vai acontecer nada. Falo isso para vocês. Então, agora eu vou fechar de vez como resumo de tudo que a gente falou e vou abrir para perguntas para vocês. Eu vou colocar só como pontos aqui, ok? Que depois você medita em cima. Vamos lá. Então, o primeiro ponto. Qual é o seu objetivo? A sua meta para 2016? Isso você tem que ter. Você tem que saber o que você quer. Aí você fala, ih, caramba, eu estou mais só para esse desenho aqui do que para isso aqui. Pode acontecer também. Então vamos colocar aí em miúdos. Estou reduzindo tudo que a gente está falando. Observe na sua vida o que está frágil, desorganizado, para que você tenha uma prioridade de trabalho
uma prioridade de trabalho de superação. Uma prioridade de trabalho de superação. Vejam que são todos os tópicos que eu estou falando. Essa prioridade de trabalho de superação que veio depois do que está frágil na sua vida, é isto que vai fazer com que seu objetivo e meta, objetivo ou meta, se fortaleça e tenha principalmente o quê? Um direcionamento. Um direcionamento. Isto que já começa a fazer surgir para todos vocês o que representa a montanha, que é esse signo do meio do céu que na astrologia nós vamos trabalhar. Nunca você vai conseguir uma coisa legal, eu vou citar um filme atual que na verdade é velho para vocês entenderem o exemplo do signo do meio do céu. Nunca você vai conseguir um resultado se aqui não estiver bem resolvido. Quer ver um exemplo? Não estou falando de novela, estou falando de filme. Êxodo. O que foi o Êxodo? Quer ver? Vocês vão entender toda a palestra agora em cima disso. O que foi o Êxodo? Quer ver? Ninguém sabe o que é Êxodo. A saída do povo hebreu, que teve quem como condutor de tudo? O Moisés. Pega a história do Moisés. Esse filme atual foi bem melhor do que essas paródias que passam desses filmes antigos religiosos aí no final do ano. Não sei se vocês assistiram esse filme mais atual. Assistiram? Não? Então tudo bem, não tem problema. Mas vamos continuar. Nesse filme, o Moisés ele não foi expulso do Egito depois que descobriram que ele era hebreu e ele era um príncipe? Foi ou não foi? Já virou um tremendo desafio, não virou? Uma coisa, pensa como isso ficaria na alma da pessoa, uma coisa mal. Pô, foi um príncipe que agora eu fui largado no deserto para morrer. Isso é legal para uma pessoa? Pensa nisso. Não é complicado? Já não ficou uma sequelinha de uma energia pendente? Aí ficou ou não ficou? Aí ele foi lá para o meio do deserto, e teve uma família ali que ele acaba formando que o acolheu. Todo mundo conhece a história de Moisés, meu Deus do céu. Não teve uma família que acolheu ele? Olha o jogo, olha como é bonito a história de um ser especial. E quando ele chegou nessa família, ele começou a lembrar de todas as coisas mal resolvidas que estavam dentro deles. E ele queria procurar uma resposta. Ele começou a ficar perdido. Pô, mas e aí? Eu era um príncipe, me mandaram embora, eu caí aqui no meio de uma família, formei uma família legal, mas tem coisas incompletas, tem coisas mal resolvidas, coisas desorganizadas em mim. Aí o que ele fez? Vamos ver quem, o que ele fez? Ó, minha mão. O que ele fez? O que ele fez? Ele subiu. Ele subiu, mas que eu falei, a pé da montanha. Subiu ou não subiu? Parem para pensar, por isso que eu coloquei aqui, ó, que surge um simbolismo das montanhas de todas as tradições. Podem perceber que quase sempre todos os mestres eles estão no cume da montanha e não embaixo. Já perceberam isso? Quer ver um outro filme que tem um exemplo desse? Assistiram 300? Eu sei que esse é violento, mas assistiram 300, lá os 300 de Esparta? O rei Leônidas, antes de entrar para a guerra, ele foi consultar o oráculo. Como que ele chegou no oráculo, que estavam sábios? Teve que escalar a montanha. Sempre assim. Quer ver o outro? O panda lá, o Kung Fu Panda. Já viram esse filme? Estou tentando de tudo com gente explicar. Agora eu fui pro desenho. Kung Fu Panda. O Kung Fu Panda, ele conseguiu chegar lá no México, eu esqueci o nome daquela, não sei que rato que era aquele lá. Como é o nome daquele ratão lá? Shifu. Ele chegou embaixo, ali na pastelaria que ele trabalhava, sei lá o que ele trabalhava, macarronada do pai ganso dele. O que ele teve que fazer para chegar ali nos bambambans ali? O que ele teve que fazer? Subir a montanha. A subida da montanha, presta atenção. Vou voltar para Moisés. Acho que agora todo mundo conseguiu, pelo menos, o Kung Fu Panda. Alguma coisa vocês assistem. Então, lembraram até do mestre dele, o Shifu. Lembraram até do Shifu. Então agora, as montanhas sempre simbolizavam para os antigos, sempre a ascensão da consciência. Todos, por montanha, um monte das tentações. Eu vou falar um pouquinho de todos. A montanha sempre representou
A ascensão da consciência é quando você vai buscar as certezas do que você tem que fazer. Os antigos, eles tinham as montanhas como realidades sagradas. Que é uma coisa que eu aprendi no Peru, um descendente inca. Vocês já viram os símbolos dos santos? A Virgem, ela não é triangular? Ela não é triangular, ela aqui, uma dela ali. Porque quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui, que se defrontaram com essas civilizações atlantes ainda, da época que cultuavam isso, falava, quem é o Deus de vocês? Deus é a montanha. Ali, Deus é a montanha. A montanha, na montanha ali que nós temos o simbolismo. Para que eles aceitassem a realidade religiosa que vinha trazer, entre aspas, a renovação do que eles cultuavam, eles tiveram que começar a esculpir os santos em forma de montanha. Santos não é o time de futebol, não. Os santos em forma de montanha. E era uma forma de existir a aceitação dos nativos que estavam ali. Então, quando eles vinham e desenhavam todos os anjos e os santos dessa forma triangular, para os índios era mais fácil ter a aceitação do novo arquétipo que estava sendo colocado. Estão entendendo isso? É muito interessante. É aí que a gente começa a entender que todas as teogonias sempre possuem uma montanha. O Monte Olimpo dos gregos. Quem que habita no Monte Olimpo dos gregos? Quer ver? Filosofia. Os deuses estão lá. Se você pegar na Índia, eles falam do Monte Meru, que é a montanha primordial de todas as coisas. Você pegar Moisés, o Sinai. Você pegar o Cristo, onde ele foi ficar 40 dias ali, no Monte das Tentações, que está na frente de Jericó ali, que é uma região da Palestina. Na astrologia, essa realidade do meio do céu ou da montanha, daí que fala a divindade ligada ao céu. Na astrologia nós chamamos o signo que está no zênite ou no meio do céu. Signo do meio do céu. Agora eu vou utilizar outra vertente do conhecimento, sendo que eu já estou associando a astrologia. Alguém já ouviu falar nessa frase aqui, ó? Om Mani Padme Hum. Alguém já ouviu falar nessa frase? O que é o Om Mani Padme Hum para vocês? O que é o Om Mani Padme Hum? Fala, quem? É do Buda, meditação, o que mais que vocês sabem? Gente, qualquer coisa, né? Fala. É o Zé Carioca e o Pato Donald. O que é o Om Mani Padme Hum? Salve, joia preciosa do loto. Essa é a tradução do Om Mani Padme Hum. Loto, vou colocar para o português, lodo. Então, salve, joia preciosa do lodo. Alguém já ouviu falar na flor de lótus, para você entender o loto? O loto, que é salve, joia preciosa do loto. A flor de lótus, ela nasce de onde? Isso, olha a montanha. Vamos fazer a correlação. Então, a flor de lótus, ela emerge do quê? Do que, entre aspas, você pode chamar de impurezas, de energias que não estão limpas, e dela, quando isso é trabalhado, surge uma flor maravilhosa. Então o que os budistas estão falando? Quando eles exaltam esse mantra, né, que na verdade é um mantra, que se você souber trabalhar o que não está bem resolvido, se você conseguir pegar as sombras, as imperfeições, trabalhar as dúvidas, que sempre elas são salutares, porque são elas que nos conduzem a um caminho, o que vai acontecer? Dela vai emergir uma flor. E essa flor de lótus, no caso, o que é? A consciência. A consciência. Mas essa consciência, ou esse auge, saiu aonde? Do loto. Ou do lugar de trabalho onde você trabalhou todas as impurezas. Esse é o simbolismo da montanha. Quer ver? Quer ver que interessante? Posso apagar aqui? Vocês estão indo juntos comigo ou não? Estou tagarelando demais? Estou preparando vocês para a aplicação astrológica, porque chegar aqui e falar só um milagre, faz um donut, bum, não adianta nada.
Se você trabalhar a consciência, na hora que você fizer a aplicação, você lembrando do que a gente está conversando, as coisas funcionam. Então vamos chegar, quer ver um exemplo? Alguém já ouviu falar no Império Romano? Quer ver? Se vocês entenderem o Om Mani Padme Hum, vamos colocar essa linha como a linha da evolução. Linha da evolução. O Império Romano existe ainda? Fala para mim, ele existe? Não, ele acabou, não acabou? Como eu sempre falo, imagina você 2000 anos atrás, uma pessoa de visão. Era isso que os mestres falavam. O que o Jesus falou do templo lá, de Salomão, quando ele foi para Jerusalém? O que ele falou? Daqui, o que ele falou? Não sobrará pedra sobre pedra. O senhor, esse cara é louco, ele está profanando o templo? O que ele tinha? Uma visão de várias centenas de anos lá na frente. Ele falou, isso aqui que vocês estão fazendo, vocês estão alimentando uma energia totalmente contrária em relação à energia fluente. Então é certeza que aqui não sobra pedra sobre pedra. Entenderam o sentido? E é o que acontece hoje. Você vai ali, você visita Jerusalém, ali você vê, nossa, bases de destruições de anos que um velho conquistou, destruiu, outro conquistou, destruiu o tempo inteiro. Então Jesus estava certo. Sabe que você não faz isso com a sua vida? E agora, hein? Imagina você chegando ali, há 2000 anos atrás, olhava para o César e falasse assim, tá vendo esse coliseu que você joga ali, os judeus, para ser comido com os leões e gladiadores? Isso aqui daqui 2000 anos vai ser só ruínas, uma nova cidade vai ser construída ali, e aquilo ali vai ser uma visitação para se falar do passado, de coisas que não tem nada a ver com a evolução atual. O que o César ia fazer com ele? Vai para lá então para você ver se aquilo não é... Mas ele estava onde? No mínimo 1000 anos à frente daquela visão. Porque ele tinha o conhecimento. Então tudo possui, quer ver se você entender a montanha agora? Tudo tem um início. Tudo. Uma ascensão. E como um ditado extremamente sábio, tudo que sobe e tudo tem o quê? Um fim. O declínio está aqui. Aí chega no fim, para depois acontecer o quê? Uma nova subida. Olha o simbolismo da montanha e olha onde está o Om Mani Padme Hum que eu falei para vocês, ó, nessa subida. Que é a joia que subiu ou teve a sua ascensão, mas de um início que seria o lodo da terra bem trabalhado. A humanidade é assim em tudo. Isso aqui, se você falar na física, é a onda, frequência, tudo possui onda. Tudo que você observa é porque tem uma vibração, possui uma onda. Agora que vem o lance. Se a ascensão aqui, ó, aí vocês vão entender na astrologia que é legal a chave que eu vou fazer. Se existe a ascensão, que é o topo, ou o zênite, ou o cume da montanha, aqui, isso aqui teve uma ascensão, não teve? Tudo que está aqui dentro da onda, ó, como que isso subiu? Com coisas boas ou com coisas ruins? Que representa aquele elemental autogerado. Você entra num relacionamento. Vamos supor, todo mundo está solteiro aqui. Ou já esteve um dia e depois entrou num relacionamento. Você não aposta que ele vai dar certo, sim ou não? E vai ser só alegria, todos os anos? Só alegria, tudo de bom. Solzinho, é assim, só somebody love? Não, somebody love, por que eu tirei isso? E sei lá, da onde que veio isso? Não vai ter encrenca? Vai ter ou não vai ter encrenca? Qual é a proposta do casal que estão juntos? Vem os desafios e vai ter que fazer. Ah, por causa disso eu não quero mais. O que vai ter que fazer? Vamos trabalhar junto, vamos, nós estamos juntos, tal, então você vai subindo. A pergunta é, quando você chegou na ascensão aqui, independente das experiências, quais foram os 2 pratos da balança que você mais alimentou? Dependendo, se você alimentou mais o negativo, vai ser o declínio cheio de infelicidades e fracassos. Se você alimentou mais o lado bom, por mais que exista o momento do declínio dessa energia, o que vai acontecer? Seria um final moldado para energias boas, para energias fluentes, e isso vai dar um reinício moldado de alegria e coisas boas. Então aqui que você pega a fluência da energia. Vocês compreenderam esse ponto que eu falei para vocês? Isso aqui é experiência. Olha a astrologia agora.
Olha a montanha na astrologia. Olha que bacana isso. A montanha na astrologia. O que nasce às 6 horas, atinge o ápice às 12 horas e às 18 horas se recolhe? O quê? Olha a astrologia entrando nesse simbolismo. Então aqui você tem o sunrise, ou o sol nascente. Chega num determinado momento, esse sol, olha o que é o zênite aqui, é o sol do meio-dia. Ele atinge o zênite, entendeu o que é? Olha como os astros conversam conosco. Olha como os astros, todos os planetas fazem isso. É que o sol tem luz. Então a gente enxerga, ele é o centro de tudo. Aí o que ele vai fazer depois dessa ascensão ou zênite? O que ele vai fazer? Ele vai se recolher, não vai se recolher? Aqui a gente vai ter o quê? O pôr do sol. O pôr do sol. Agora que vocês entendem porque às 18 horas é o horário da Ave Maria, o horário sagrado. Porque é o momento do recolhimento de todas as energias daquele dia ou daquela vibração que atingiram o zênite e aqui devem ser trabalhadas. O que se faz normalmente? No horário da Ave Maria, às 18 horas, o que a gente faz? Seria o quê? Ai, deixa eu agradecer todas as desgraças, que todos os meus inimigos morram e faleçam. O que você faz no horário da Ave Maria? Fala pra mim. Agradecimento, júbilo, alegria, ou a alimentação. Olha como eu fecho agora e vou abrir para vocês. A alimentação daquele anjinho que está do lado da direita. Por isso que é um horário extremamente sagrado. E não é só para religião não. Quer ver a dica que eu dou para vocês? Vários ocultistas, vários seres de consciência que estão ligados a linhas específicas, sempre às 18 horas ele dá uma parada e ele faz um agradecimento, uma conexão com energias boas e espiritualizadas. Porque quem fez isso ou quem montou isso não foram as religiões. Isso existe por causa de todo esse conhecimento, que isso aqui é diário, não é diário isso aqui? Ou não é diário? Existe uma sintonia com essas forças constantes. Então uma dica, seria uma pequena dica energética, sempre quando for 18 horas em ponto, seria como se você estivesse conectado com a Mãe Divina. Então faça, que a Mãe Divina está dentro de cada um de nós, independente de você ser homem ou mulher. Faça um momento de júbilo para você alimentar, independente dos desafios que você tenha vibrado, a energia boa do elemental autogerado que te acompanha desde que você nasceu. Isso que gera o símbolo do quê? Quer ver? Se você fizer essa manutenção positiva, quer ver um nome também ligado às religiões? O anjo da guarda. Agora pergunto para vocês, o anjo da guarda, no simbolismo, é uma coisa boa ou uma coisa má? Mas quem que formou? Bendito anjo da guarda. Agora que ferrou. Quem é que formou? Quem que criou o anjo da guarda? A própria pessoa. Por isso que quando um anjo quer entrar em contato com uma pessoa, vamos entrando um pouquinho mais a fundo, ele vai falar assim, não adianta, por mais que eu tente inspirar essa pessoa, tentar colocá-la no eixo, eu chego lá, o vaso dela está cheio. Conta a pagar, família, relacionamento, saúde, filho, mãe, pai, gato, sobrinha, cachorro, bolinha, chefe, nananã. Então o anjo vai jogar energia, o que vai acontecer? Ela não vai entrar. Ela vai transbordar para fora e não vai existir um contato com o mundo interior. Então, trabalhando a polaridade, você pode ter um anjo da guarda, como você pode ter também o que da guarda? E quem formou esse diabo da guarda? Quem foi que formou? Foi o guarda? Foi você mesmo, criatura. E ele é o quê? Ele pode se remoldar através do seu esforço. É aí que eu entro na astrologia para passar valores para vocês. Que é um caminho para que você, através de um setor específico da sua vida, você tenha pelo menos o primeiro trabalho da terra a ser cuidada para você fazer a elevação da montanha ou chegar no zênite. Quer ver? Eu vou falar de mim um pouquinho em relação a esse ano. Eu percebi, tem gente aqui que está na mesma parada aqui, ó. Eu percebi que o setor ligado à minha vida esse ano é o 2. Aí eu olhei e falei assim, pô, deixa eu ver se eu tenho o diabinho aqui ou o anjinho. Aí eu comecei a observar, sempre tem, essa é a má notícia, não pensa que você é um ser puro de asas, que todo mundo te ama, você está enganado.
Então eu falei, pô, mas quanto diabinho tem aqui? O que eu tenho que fazer por mais difícil que seja? Fala pra mim, em relação a esse setor. O que eu tenho que fazer? Fala pra mim, gente. Estou perguntando pra vocês. Transformar os meus diabinhos. Você nunca, olha, quer ver, isso é comprovado pela física. Você consegue destruir uma coisa de forma que ela inexista no universo? Qual é o ditado da física? Tudo se transforma. Olha como isso é uma coisa tão simples. Tão simples. Então eu falei, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. Agora uma dica, mas não é também para levar demais ao pé da letra. Por mais que essa transformação ela acabe envolvendo a dor de algumas energias que são extensões suas, lembra aquela coisa, isso é só eu, e isso é uma energia, um elemental que me liga a outras situações, lembra que eu falei isso para vocês? Se é só de mim, tudo bem, eu ligo, é até o mais fácil, é o mais simples, mas se eu tenho alguma coisa que é uma extensão ligada a mim, por mais que doe aquela pessoa que faz parte da alimentação dessa energia, que eu sei que você tem que falar, que eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Não tem como. Não tem como. Então eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo a energia dar uma fluência para que no ano eu consiga ter o meu Zenit. Porque quando eu nasci, esse signo, que eu já vou falar dele, que está projetado ali, ele está nesse setor da minha vida. Então tudo que não estiver fluente, tudo que for energias de ligações com esse meu setor 2, que me drenam, que me tiram a paz, que acabam, eu vou ter que transformar, por mais que doa e machuque. Porque automaticamente o universo vai falar assim para mim, você está fazendo a sua parte. Então como você está transformando os seus diabinhos, pelo menos está iniciando, está pulindo o chifrezinho, escovando o pelo, está melhorando a carinha deles, eu vou mandar para você com o tempo o poder de você poder transformá-lo numa energia fluente ou num anjo. Vocês entenderam que anjo e diabo é uma coisa simbólica? Eu não sei se vocês explicaram isso aqui. Isso é uma coisa simbólica. Eles se formam de acordo com o que você trabalha. Quer ver como isso? Eu vou provar agora para vocês. Eu acredito que todo mundo aqui acredita em reencarnação. Todo mundo acredita em reencarnação aqui ou não? Se alguém não acredita, até a igreja já está começando a pensar em aceitar isso, viu? A dica que eu te dou. Uma pessoa que só trabalhou mal, só trabalhou energia, passou a perna em todo mundo, era ruim, etc. Quando ela falecer, ela vai para o céu com essa energia? Ela vai se defrontar, que os espíritos chamam do quê? Que lugar que ela vai? Para o umbral. Lugar cheio de sombra, viscoso, não tem luz. Por quê? Quem que criou esse mundo? Quer ver Jesus? Na casa do meu pai. Ele está falando de todos os planos pós-morte que existem. Então essa pessoa ela vai se defrontar por uma região toda complicada, porque ela cultivou esse lado na vida dela. Quer ver um exemplo daquele filme lá do... Como é o nome daquele filme? Que tinha um médico... O Nosso Lar. Vocês assistiram esse filme? Ou já viram? O que aconteceu quando aquele médico que era uma encrenca no mundo humano faleceu? Para onde que ele foi? Ele foi para o mundo de luz? Ele só conseguiu, aí que vem a transformação. Não sei se vocês estão pegando o que eu estou falando com vocês. Ele só conseguiu a transformação. E ele foi para um lugar onde cuidaram dele, que ele praticamente renasceu, quando ele começou o quê? Realmente se arrepender de tudo que ele fez, ele começou a ter visão daquilo, e aí ele teve a oportunidade de ir para um lugar iluminado. Não foi o que aconteceu? Aí ele se equilibrou, aí ele se harmonizou, ele teve condições de voltar a observar o que estava acontecendo, ele viu todo o novo contexto familiar, ele entrou em paz e foi fazer o caminho dele. Agora que vem uma notícia que talvez não seja muito boa, mas eu tenho que dar. Você pensa que você se conecta a esses planos só na morte? Todo dia, quando você está vibrando a energia negativa ou a energia positiva, mesmo que de forma inconsciente, você está conectado a um desses planos, que representa essa transmutação energética que você tem que fazer para que você atinja o zênite.